capítulo 20. Então, gente, hoje nós vamos concluir essa série do livro de Números. Hoje é a 6ª lição do livro. Quando a gente começou a planejar, a trazer essas lições sobre o livro de Números, eu percebi muitas coisas, muitas lições que naturalmente tinham e têm a ver com a vida da igreja. Lições importantes, porque o livro de Números, como o Pentateuco, descreve a caminhada do povo de Deus do Egito até a Terra Prometida, com exceção do livro de Gênesis, que faz parte do Pentateuco, mas não descreve, claro, em Gênesis a nação de Israel está começando. Na primeira lição nós vimos a organização de Israel no deserto. E quando a gente olha os primeiros capítulos de Números, como também os finais, que os primeiros capítulos de Números conta a história, ou melhor dizendo, conta as pessoas que a gente chama a antiga geração, faz o censo, e nos últimos capítulos faz o censo novamente das últimas ou da nova geração. Aquelas primeiras morreram no deserto num período de 38 anos que ficaram rodando no deserto por causa da falta de confiança em Deus. Mas nessa lição, o que mais me chamou a atenção para a igreja é a necessidade de que cada pessoa da igreja, assim como Israel, saber de que tribo faz parte, para poder estar envolvido num serviço específico da igreja. Por várias vezes, quando a gente olha os capítulos que faz o censo, a tônica é: quem é povo de Deus? E quem é povo de Deus trabalha na obra de Deus. Povo de Deus não é sanguessuga. Povo de Deus trabalha, se envolve na obra de Deus. Então, todo mundo precisa estar envolvido. A segunda lição, o que nós enfatizamos para a vida da igreja, foi caminhando sob a orientação de Deus. Israel caminhava no deserto somente pela orientação de Deus, por meio da nuvem ou por meio de uma coluna de fogo. E o crente em Jesus Cristo precisa, como diz o apóstolo Paulo, ser guiado pelo Espírito, para que não ande segundo as obras da carne. A terceira lição, a gente trabalhou sobre o tipo de líderes que Deus deseja para guiar o seu povo. E em Números 13 foram escolhidos 12 líderes, dos quais 10 eram homens que não tinham confiança em Deus. E por causa da influência desses 10, a nação fica no deserto por 38 anos, fora os 2 que já estavam, porque não confiaram no poder de Deus que tinha prometido a eles lhes dar aquela terra que havia prometido aos seus antepassados. A quarta lição, nós trabalhamos, e principalmente na parte da aplicação. Essa lição para mim, gente, é uma das mais fortes. Depois que aquela geração ouve o relato dos 10 espias e começam a chorar e se lastimar e dizer que não vão poder entrar na terra, que vão morrer e aquela coisa toda, Deus enumera 10 vezes que eles já tinham provado a Deus, e Deus diz assim: vocês vão morrer tudo no deserto. Nenhum de vocês, com exceção de quem? Josué e Caleb, vão entrar na terra que eu prometi dar aos pais de vocês. Essa lição para mim é muito forte, como eu falei, o que leva a Deus
a desistir de uma pessoa. O que leva Deus a desistir de uma geração inteira. Porque aquela geração não aprendia mais. É igual aquele provérbio que papagaio velho não aprende a falar. E isso me dói porque, assim, eu gostaria muito que não fosse verdade para os nossos dias. Eu gostaria muito que quem vive debaixo da nova aliança, esse estigma não valesse. Mas infelizmente, meus irmãos, a gente observa, a partir da vida da gente, a gente vê que às vezes tem coisas que a gente realmente não aprende porque parece-me que não quer aprender. E Deus desistiu de toda uma geração. Vocês vão morrer. Vou trabalhar numa nova geração para que eles entrem na terra que eu prometi dar aos pais de vocês. Na última lição, eu não dei o título para vocês especificamente, mas nós trabalhamos um pouquinho sobre conhecendo mais a Deus e a nós mesmos. Nós trabalhamos aqueles textos de de Israel, Deus, Balaão. E nós conhecemos um pouco mais de Deus, de como Deus trabalha. Inclusive eu não pronunciei essa frase, mas me parece que Deus não gosta muito de repetir as coisas. Deus fala para Balaão uma vez só: você não vá, Balaão, porque esse povo é povo abençoado. Uma vez só. E quando Balaão perguntou a segunda vez, que foi que Deus disse? Vá. E Balaão foi, e Deus quis matar Balaão. A jumenta viu o anjo do Senhor com a espada na mão. Aprendemos que Balaão é um pouco de nós. Quando a gente quer uma coisa, a gente usa subterfúgios, argumentos, né? Tipo criança, né? A criança, ela vê uma coisa que não é para mexer, você diz: não mexa. Aí ela olha para você e faz assim, ó, te testando. É ou não é? Os meus eram assim. Eu acho que eu não era assim, mas os meus eram assim. Para te testar. E às vezes Deus permite isso acontecer. Até que a gente vai, toca, e aquilo queima a gente. Vimos também que o povo de Deus, Israel, é um povo abençoado. Existe mandinga para o povo de Deus? Existe? Não. Quem é que pode fazer o próprio mal com o povo de Deus? Ele mesmo. Somente Ele. Por meio das suas ações, somente nós podemos nos prejudicar. Mas quanto o povo de Deus não vale mandinga, encantamento, galinha preta, esse negócio, quanto o povo de Deus não tem nenhuma validade. Hoje vamos trabalhar, meus irmãos, a última lição dessa série, que é ações que levam a perder bênçãos de Deus. Ações. Então, vamos ler Números, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 13. Números 20, capítulo 1 até o versículo 13. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs,
nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha. Fazer o que com a rocha? Ok. E dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhes disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e fez o quê? Feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificar de diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus e Pai, te agradecemos esse momento privilegiado de termos oportunidade, meu Senhor, de podermos estar com a tua igreja e junto com os nossos irmãos podermos estudar a tua palavra. E agora, nesse momento, eu quero mais uma vez te pedir que o Senhor abençoe a cada um dos professores e professoras das classes da escola dominical. Ó Deus, nos ajuda a sermos instrumentos do Senhor para transmitir, para ensinar a tua palavra da maneira correta, Senhor. E também te peço que prepare e abra o nosso coração de cada aluno, Senhor. Que a gente possa estar com a nossa mente voltada para o que está sendo dito. E que nos ajude, Senhor, a gravar, a nos apropriar da tua palavra. Que ela seja, meu Senhor, aquela semente, e é semente, meu Pai, que venha produzir frutos em nossas vidas. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quando aconteceu esse evento? Eu falei no domingo passado que há uma coisa interessante no livro de Números. Capítulos 13 e 14 acontece aquele fenômeno dos espias influenciar a toda a nação e não creram na promessa do Senhor, e Deus disse que eles não vão entrar na terra prometida. Então, Números 19, versículo 22, para Números 20, versículo 1, há um intervalo de tempo de mais ou menos 38 anos. Aquela geração, dos capítulos 13 e 14, os últimos morrem no capítulo 19. Por que a gente sabe disso? Observem o versículo 1. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, mas não diz qual é o ano da peregrinação no deserto. O povo ficou em Cádiz. Mas dá um detalhe importante: ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Então diz que Miriam morreu nesse mês primeiro. No capítulo 20, a partir do versículo 22, ainda em Cádiz, o povo sai de Cádiz e foram para o Monte Ó. E do versículo 22 ao versículo 29 conta que morreu o outro irmão de Moisés, Arão, ainda nesse ano. Agora venha um pouquinho na frente comigo a Números capítulo 33. Números 33 e versículo 38. Capítulos, Moisés está fazendo uma recapitulação da peregrinação de Israel no deserto. E aí quando chega no versículo 38, olha o que Moisés escreve. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, segundo o mandato do Senhor, e morreu ali.
no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Então, Arão morreu em que ano da saída de Israel do Egito? No 5º mês, no dia 1º do mês 5 do 40º ano. Como Miriam morreu no mesmo ano, só que Miriam morreu no 1º mês, então nós temos aí esse intervalo de aproximadamente 38 anos do capítulo 19, verso 22, termina de contar a história daquela geração, para começar, capítulo 20, versículo 1, a história dessa nova geração de pessoas que, quando aconteceram aquele incidente lá em Cádiz Barneia, essa geração aqui que está chegando, todos tinham menos de 20 anos, com exceção de Miriam, Arão, Moisés, Calebe e Josué. E Miriam e Josué e Arão morrem ainda durante esse ano para representar a falta de fé de toda aquela geração. Mas o que está acontecendo? Eles se locomovem e eles chegam nesse deserto de Zim, ainda em Cádiz, e não tem água. Você imagina, meus irmãos, uma população talvez de 2 milhões de pessoas ou mais sem água, né, Janderson? Te cuida, tá, Janderson? O verão tá chegando, tá? Há umas 2 semanas atrás, nós ficamos sem água quase uma semana lá em casa. Eu vinha tomar banho por aqui. Uma casa sem água é complicado. Você imagina uma nação sem água, num deserto, né? E eu tinha o Janderson para ligar. O povo tinha Moisés para aperrear. E aí o povo começou a reclamar de Moisés e Arão. Vocês trouxeram a gente, foi para uma desgraça. Cadê o que vocês prometeram? E aí começou aquela lamúria de sempre. Era melhor que a gente tivesse morrido. E aí Moisés e Arão fazem o que tem que fazer. O que é que tem que fazer? Buscar Deus e morar. Morar. Então Moisés e Arão se dirigem ao tabernáculo, à tenda da congregação, a glória do Senhor se manifesta e eles colocam a situação diante de Deus. E Deus mandou então Moisés e Arão. Gente, faz o seguinte: reúne a congregação, tem uma rocha, e você, Moisés, você vai falar com a rocha. E a rocha vai produzir água para as pessoas e para os animais. Vai ter água. Será que Moisés entendeu o que Deus falou? Sim ou não? Entendeu. Renata, a gente quer defender Moisés, né, Renata? Gente, não é fácil não. Gente, então Moisés ouviu o Senhor. E tudo indica que se eu tivesse lá de Moisés, se eu fosse assessor de Moisés, eu teria dito: ele vai fazer o que Deus falou para ele fazer. Ele fez o que tem que fazer. Ele orou e buscou a orientação de Deus. Deus disse o que ele tinha que fazer. E aí ele chega lá. Eu não vou usar aqui uma frase que a gente usa muito no dia a dia. Ele chegou. Entenderam, né? Entendeu, né? Da cara. Já chegou chutando o balde. Tem um amigo que ele disse que na edição não coloca essa frase não, tá? Quando a gente perde o pinico pela tampa, a gente chuta logo tudo. E ele chegou chamando as pessoas de como? Vocês são tudo rebeldes. E exasperou-se. E estava com o cajado na mão e ele feriu a rocha 2 vezes. A rocha deu água. Todo mundo tomou água. E aí depois disso, Deus chamou no privado. Deus estava no WhatsApp geral, aí chamou Moisés e Arão no privado. Agora é comigo. O que Moisés e Arão, meus irmãos, fizeram para merecer essa punição? E Deus disse para eles: vocês não vão entrar na terra prometida. Vocês não vão levar o povo para a terra. Lembra que Deus já tinha dito antes, lembra que eu falei? Lá naquele incidente de Cádiz, que Deus disse que somente Josué e Calebe entrariam na terra prometida.
E eu acho que Moisés pensou, não, Deus está falando de Moisés e Caleb, porque Moisés e Caleb é povão. A gente não está falando de mim. É claro que eu vou entrar. Mas o ponto é que Deus falou para Moisés e Arão, vocês também, por causa disso, vocês não vão entrar na terra prometida. O que causou, meus irmãos, essa fúria de Moisés e Arão? Aqui não coloca se Arão falou, como é que Arão ficou também. Mas é notório que Arão tinha tudo a ver com essa história, porque ele também foi punido. O que causou essa fúria em Moisés e Arão? Quando eu faço essa pergunta, essa história nos ajuda, irmãos, a compreendermos melhor as pessoas. Mas antes da gente entrar diretamente nos pormenores dessa história, eu acho essa parte engraçada. Venha comigo um pouquinho mais na frente. Deuteronômio, capítulo 3. Parece que Moisés não engoliu essa. Deuteronômio, capítulo 3. Moisés aqui, a ideia é mais ou menos essa aqui, né? Moisés está sentado, claro que Moisés não está, mas a ideia é, ele está recapitulando as leis com a nova geração que vai entrar na terra prometida, ele está ali ensinando os últimos detalhes, e olha o que Moisés diz para aquelas pessoas. Versículo 23 em diante. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há nos céus ou na terra, que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa. Moisés disse, não, a culpa não é minha. O Senhor se indignou-se, contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse, basta, não me fales mais nisso. Por que eu acho engraçado? Por duas razões. Primeira, Moisés diz assim, eu não vou entrar na terra prometida por causa de vocês. Vocês me aperrearam tanto que eu perdi a bênção. Segunda coisa que eu acho engraçada é a conversa de Deus com Moisés. Moisés com Deus. Eu vou aqui pegar, digamos que a Léa seja minha mãe. Ela não tem idade de ser minha mãe, né? Mas aí o Vinícius, digamos que eu seja o Vinícius. O Vinícius menorzinho, o Vinícius chega e diz, mãe, deixa eu ir para tal canto. Aí digamos que ela diga, não. Aí o Vinícius continua insistindo. Vai chegar um momento que ela vai dizer o quê? Basta. O que Deus disse para Moisés? Menino, cala a boca, eu já falei que não. Para de insistir. Essa frase, essa história de Moisés e Deus parece um pouco com a história de Paulo do espinho na carne, né? A minha graça te basta. Mas Deus falou, basta, para de, não vou ceder. Você não vai entrar e ponto final. Não vai. E Moisés ainda disse para Deus assim, por causa das pessoas, eu não vou entrar por causa delas. Mas então, irmãos, vamos tentar entender melhor as pessoas e o que levou Moisés e Arão a agir da maneira que agiram. Inclusive, ontem falei no grupo, volta um pouquinho no capítulo 12 de Números, versículo 3. Um homem da voz de arcanjo, por favor, lê para mim o versículo 3 de Números 12. Isso. Pode ser os dois, tá? Olha só a característica de Moisés. Ele era muito manso. E mesmo assim, ele se irou. O que levou, meus irmãos,
Moisés agia assim. Não fica difícil a gente entender. Primeira coisa, versículo 1. O que acontece de trágico no versículo 1? O que acontece de trágico? Trágico para Moisés. O que acontece? Morte de quem? Miriam é o que de Moisés? Irmã. Meus irmãos, eu e você precisamos entender, as pessoas têm sentimento. A irmã de Moisés morreu. E quando a gente olha a continuação da história, o povo se importou com isso? Não. Pessoas têm sentimentos. É claro que cada um tem sentimentos de maneira diferente, mas as pessoas têm sentimentos. Miriam, irmã de Moisés, morreu. Possivelmente Moisés estava sofrendo pela morte da sua irmã. A Vângela me falou algum tempo atrás que, não sei se foi em grupo que ela ouviu, que ela leu alguma coisa, que a mãe de uma pessoa morreu. E quando essa mãe morreu, ela já tinha cerca de 90 anos. E a pessoa que estava sabendo da informação disse, ainda bem que ela já tinha 90 anos. E a pessoa falou, mas ela era minha mãe. Miriam poderia ter 110 anos, 115 anos. Eu acredito que Miriam era mais velha das três, ou dos três, né? Porque possivelmente foi Miriam que levou Moisés e colocou naquele cesto para a filha de Faraó pegar. Foi Miriam que ofereceu-se para a filha de Faraó, que ela conhecia uma pessoa que poderia criar aquele menino. Moisés possivelmente soube de tudo isso. A irmã dele, aquela pessoa que levou ele para as águas, que olhou, que ficou olhando, quem pegou para levar para a mãe de volta, essa pessoa morreu. Meus irmãos, aprendam uma coisa. Eu sou brincalhão. Quem me conhece mais de perto sabe disso. Eu sou muito brincalhão, mas eu não costumo brincar com o sentimento das pessoas. Segunda-feira eu fiquei revoltado. Eu digo revoltado, não entendo, no bom assim, brincando mesmo, mas um irmão chegou pra gente contando que tinha tido uma situação no trabalho e um colega de trabalho havia agredido ele fisicamente. E os irmãos que ouviram isso ficaram fazendo chacota disso, gente. E eu revoltado, eu falei assim, irmão, dá vontade, né, assim, te junta tu e o outro, pegar ele e dar uma pisa, aí já me acusaram de formação de quadrilha, pastor, o senhor tá... Aí eu vou me calar, porque, né, aí depois eu até me lembrei, né, se alguém te ferir numa face, e eu estava dando conselho para o irmão formar uma quadrilha, eu falei, retiro tudo que eu disse, mas não brinque, eu estou contando isso aqui em forma de brincadeira, mas não brinque com coisas sérias. Não brinque com o sentimento das pessoas. Para você pode até ser uma banalidade, mas para a pessoa que está passando por aquilo ali, o que o Novo Testamento ensina? Alegrai-vos com os que e chorai com os que choram. Eu tenho facilidade de rir. Às vezes eu saio de casa, eu digo, hoje eu não vou rir para ninguém. Aí você não está achando graça. Né? Eu vou para um velório, eu digo, penso que não, eu tenho que me controlar, porque senão, né, o velório está aqui, aí eu começo a achar graça, porque tem gente que até em velório não para de comer, né? Eu já começo, e eu sou meio que, tenho dificuldade de comer em velório, eu não como, não me ofereço nem chá, não desce, não vai. Aí eu já me retiro, aí se a gente ficar conversando com um grupo de pessoas, pensa que não falta um para estar contando piada, pensa que não a gente está rindo, mas o lugar de velório é para quê? É para chorar, é para se... como é que se diz? É você se compadecer com a pessoa ou com as pessoas que estão sofrendo. Então, não esqueça, meus irmãos, pessoas têm sentimentos, líderes também têm sentimento. Moisés tinha sentimento, Arão tinha sentimento, você tem sentimento, eu tenho sentimento. Segunda coisa, irmãos, imagina a pressão sobre Moisés e Arão. Um deserto sem água. O que levou a Moisés e Arão a agirem como agir? Segunda coisa, todos têm um limite para suportar a pressão. Todos têm um limite de suportar a pressão.
Vocês sabiam que todos nós vivemos sob pressão? Sim, aqui. Eu não estou falando pressão espiritual, da vida emocional. Sobre nós aqui existe a atmosfera. Salvo engano, a pressão exercida sobre nós pela atmosfera, pelos gases que compõem a nossa atmosfera, equivale à pressão de uma coluna de água de 10 metros de profundidade. Todo mundo vive sob pressão. Alguns mais, outros menos. Mas a questão, irmãos, é que todos nós também temos um limite para suportar a pressão. Quando eu era criança, eu pegava piloto. Piloto é para quem vai pescar, vai alguém com a tarrafa na frente e alguém atrás remando. E às vezes a tarrafa enganchava. E as pessoas tinham que mergulhar. E eu vi algumas vezes pessoas mergulharem e quando, vou usar aqui a linguagem, né, coloquial, buiarem, o ouvido está sangrando. E eu não sabia por que aquilo acontecia. Eu não entendia por quê. Eu vim entender, eu já tinha 20 e poucos anos, dando aula de física, quando eu estava trabalhando hidrostática, pressão, que eu vim entender por que a pessoa sangra o ouvido. Porque a pressão, né, já tem a pressão atmosférica. Aí a pessoa mergulha. Quanto mais profundidade, mais pressão. Mais pressão. Pressiona tanto que os tímpanos estouram. E se a pessoa continuar afundando, o que vai acontecer? Ela vai morrer. Vocês sabiam que até os submarinos têm um limite para suportar a pressão para que ele foi criado. Se um submarino, por exemplo, não tiver motor, a máquina não funcionar, e ele cair no abismo, e se a profundidade for tão grande, além do que ele pode suportar, amassa ele. A pressão vai amassá-lo. A pressão que exerceram, meus irmãos, sobre Moisés e Arão foi tão forte que amassou esses homens. Então, esposo, cuidado na hora que você estiver conversando, cobrando. Todos nós temos um limite para suportar a pressão. Outra coisa importante, nunca tome uma decisão sob pressão. Coisa que eu já aprendi na vida. Nunca tome uma decisão sob pressão. Nunca tome uma decisão sob pressão. Não haja pela pressão das pessoas sobre você. Mas ao mesmo tempo eu preciso ter cuidado para não pressionar as pessoas, para não sufocar pessoas. Então a segunda coisa, Moisés e Arão sofreram uma pressão enorme. Excesso de pressão, sentimentos à flor da pele, leva a um terceiro motivo: cuidado com os níveis de estresse. Se nesse tempo de Moisés já se falasse em estresse, eu não sei quem é aqui dos irmãos e irmãs que trabalham nessa área, eu acho que é a Renata. Se pudesse medir o nível de estresse desses homens, imagina só. $2 milhões de pessoas ou mais cobrando eles, xingando eles, chamando eles de incompetente. Esses homens estavam com estresse à flor da pele. Agora vocês imaginam, irmãos, os nossos dias, mesmo morando numa cidade relativamente pequena como Rio Branco, o trânsito é estressante, sim ou não? A economia é estressante, sim ou não? Uma série de coisas, fatores que elevam o nosso estresse. Permita-me abrir um parêntese. Sexta-feira à noite eu decidi não ficar estressado. O irmão me mandou uma mensagem. Gente, há uns meses atrás, eu paguei 2 meses de juro por cartão de crédito, tendo em mãos o recibo que eu paguei no dia certo, a fatura, no dia do vencimento, tudo mais. O irmão fez a ação, enviou,
E ele mandou a resposta que chegou à decisão do juiz que eu não tenho direito de receber o dinheiro que eu paguei. Tem como achar que um juiz desse é sério? Tem como achar? Tem, gente? Não tem, gente. Eu não tenho nem como acreditar que um juiz desse leu a ação. E eu não vou falar mais para não me estressar. Como é que pode estar lá o recibo, gente? Mostrando, está aqui, dia 6 e tal, está aqui. Então, a vida é estressante, irmãos. Nós precisamos ter muito cuidado com o estresse. Uns são mais estressadinhos, outros nem tanto, mas todo mundo, né, por ter sentimentos e ter um limite de pressão, vai ter estresse. E se a gente estiver estressado, irmãos, não tem como estar bem. A gente esquece que para a gente poder estar bem é preciso estar corpo, alma e espírito. É preciso que a gente possa entender a sintonia que tem que haver nesse ser humano. Isso é o ser humano. O ser humano não é só corpo, não é só alma e não é só espírito. O ser humano é corpo, alma e espírito. Moisés era um homem espiritual, Arão era um homem espiritual, mas eles não estavam bem emocionalmente. A irmã deles havia morrido. A pressão sobre eles era muito grande. O nível de estresse era elevado e isso impulsionou. Por isso que Moisés diz: por vossa causa eu não vou entrar na terra prometida. Aí nós temos que ter, irmãos, ações que podem atenuar o estresse. Você precisa entender que você precisa de tempo para você. Eu acho interessante, o apóstolo Paulo, quando está falando com os pastores da igreja de Éfeso, ele diz uma frase no versículo 24 do capítulo 20 de Atos: tende cuidado de vós e de todo o rebanho de Deus. Quem é pastor ou líder tem que cuidar primeiramente de quem? De si mesmo. Paulo não diz assim, cuide do rebanho. Paulo diz assim, cuide de vocês, depois cuide do rebanho. Irmãos, cuidado com o corpo da gente. Nosso corpo é santuário do Espírito Santo. E uma caminhadinha de vez em quando faz bem, viu, irmão? Digo amém. Faz bem. Tira. Os cientistas têm dito que, inclusive, gente, os exercícios físicos ajudam ao tratamento de doenças como câncer. Então, cuidado com o corpo. Mas uma oraçãozinha de vez em quando também faz bem. Amém? Orar. Uma meditação na palavra faz bem. Então, a gente precisa também, naturalmente, por causa desse mundo que vivemos, tão corrido, tão agitado, termos ações que possam atenuar essa correria do nosso dia a dia, porque senão ninguém vai suportar a gente. Olha, irmãos, tem pessoas que chegam perto da gente que parece que chegou uma nuvem, nada contra os negros, tá? Mas uma nuvem negra. A gente é um preconceito enorme, né? Nuvem branca, né? Pronto. Chegou uma nuvem, uma carga pesada. A pessoa só vive estressada, né? Ela só fala de morte, só fala de desgraça. Então, gente, você tem como dar uma atenuada em tudo isso. Quarta ação, ou quarta coisa interessante aqui que acontece, eu queria lhe fazer uma pergunta. Por que você ora? Você vai dizer assim, pastor, eu não oro. Eu já sabia também. Tá. Por que você ora? Por que você ora? Pensa aí, pode falar, vai. Por que você ora? Agradecer a Deus, o que mais? Se aproximar mais e mais de Deus. Intimidade. Para pedir. Né? Que a gente mais pede, essa é a verdade, né? Pedir. A forma de conversar com Deus é uma conversa com Deus. Mas naturalmente, né, tudo isso tem a ver com procurar a vontade de Deus, certo? Certo? Moisés fez isso? Mas ele agiu segundo isso? Nós também somos assim, irmãos. A gente ora buscando
seguindo a orientação de Deus e fazemos o contrário. Exatamente. E por que às vezes fazemos errado? Eu não vou ler os textos por causa do tempo, mas nas duas outras situações que tinham acontecido essa situação, Êxodo 7:17. Deus falou para Moisés para transformar as águas do rio Nilo em sangue, fere as águas. Mandou ferir as águas. Êxodo capítulo 17, versículo de 1 a 7, também estava sem água, Deus mandou Moisés ferir a rocha. Só que aqui Deus mandou Moisés falar com a rocha. Por que eu estou enfatizando isso? Porque quando nós agimos errado, nós usamos o argumento: eu sempre fiz assim. Moisés poderia ter dito: mas Senhor, eu sempre fiz assim. As outras vezes o Senhor mandou eu ferir as águas do Nilo, o Senhor mandou eu ferir a rocha. Mas Deus mandou ele falar com a rocha. Moisés e Arão buscaram a Deus, mas não fizeram o que Deus ordenou. Eu e você, às vezes, buscamos a Deus, mas não fazemos o que Deus nos manda fazer. E nem sempre o que Deus nos manda fazer é o mais fácil fazer. Só que se eu estou buscando a vontade de Deus por meio da oração, eu preciso fazer o que Deus me manda fazer. Então, meus irmãos, cuidado com a frase: eu sempre fiz assim. Moisés caiu na água, né, irmão Alberto? Por causa disso. Arão também. Nós sempre fizemos assim. Quinta lição. Versículo 10 diz assim: Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Por essa pergunta de Moisés, ele acreditava que a água ia a rocha ia dar água? O que vocês acham? Não. Eles não acreditavam. Menino, tá vendo que isso não vai dar certo? Já ouviu essa? Isso é coisa de fé, de crente. Moisés, irmãos, não teve confiança em Deus. Agora, olha o versículo 12 do capítulo 20. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim. Se a pergunta de Moisés no versículo 10 não ficou clara para você sobre a confiança de Moisés em Deus, Deus disse para Moisés: você não vai entrar, Moisés, na terra prometida, porque você não confiou em mim. Irmãos, eu não me considero que tenho o dom da fé. Mas se você consegue discernir a diferença entre todos os cristãos têm fé salvadora, mas nem todos têm o dom da fé. Eu não me considero uma pessoa que tenha dom da fé, de fé. Mas a impressão que eu tenho é que se eu tivesse andado com Israel durante esses 40 anos no deserto, desde a saída do Egito, eu acho que eu tinha um dom da fé. Por que eu digo isso? Vamos tentar enumerar algumas coisas que Deus fez. Vamos lá. Abriu o mar vermelho. Embora tivesse, mas sustentou aquele povo de maná. Faltava água aqui e ali, mas com água, com alimentos, durante 40 anos. Moisés diz para eles que a roupa deles e o sapato deles nunca desgastou. Água amarga em água doce. Pensavam que não, estavam querendo carne, lá vem as codornizes.
né? Derrotaram exércitos. Né? Assim, tanta coisa que Moisés fez como instrumento de Deus, e aqui Moisés, irmãos, não confiou em Deus. Meus irmãos, quanto tempo você está peregrinando com Deus nesse deserto? Eu agora em agosto faço 22 anos de peregrinação. O que nos leva, irmãos, a perder a nossa confiança em Deus? Agora vamos pensar sobre isso? O que nos leva a perder a nossa confiança em Deus? Eu poderia enumerar algumas coisas. Orações não respondidas. Você tem oração não respondida? Sim ou não? Não tem, só eu. Ou você não ora, ou você é uma pessoa de fé. Eu quero, inclusive, pedir oração para você, tá? Orações não respondidas. Frustrações na vida cristã. Tem ou não tem? Tem. Decepções com a gente, com pessoas. Coisas que aconteceram, que acontecem nessa caminhada, que vai minando a nossa confiança em Deus. Irmãos, com Moisés e Arão também não foi diferente. Porque na cabeça da gente, talvez na cabeça de Moisés e de Arão, aquele lugar que Deus, quem levou o povo para esse lugar? Foi Moisés e Arão? Quem foi? Foi Deus, por meio da nuvem ou da coluna de fogo. Deus levou. Então na cabeça da gente, para esse lugar, já era para ter água, comida e tudo mais. Tudo que o povo precisasse, mas não tinha. Nem sempre, irmãos, o lugar que Deus nos leva vai ter o que nós queremos e precisamos. Nem sempre. Isso nos frustra. Isso vai fazendo com que a gente diga: Senhor, será? Moisés e Arão aqui, meus irmãos, acredite no que eu vou lhe dizer. Eles agiram igual aqueles 10 espias de 38 anos atrás. Eles não confiaram em Deus. E por fim, irmãos, a última ação, que foi de Moisés e de Arão, eles tomaram a glória de Deus para si. Olha o versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel. Tem algumas coisas na Bíblia que Deus parece não ter muita tolerância. Uma delas é que é quando a gente não tem fé, não tem confiança nele. Lembra que Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E uma outra, irmãos, é tirar ou tentar tirar a glória dele. Pensa numa coisa que Deus tem cuidado. Porque por essa frase de Deus para Moisés e Arão, denota-se que a glória ou a santidade foi para quem? Para Moisés e Arão. É como se o povo tenha olhado para Moisés e Arão e ter visto a capacidade e o poder de Moisés de fazer aquilo. Moisés tirou, ou tentou tirar, a glória de Deus. Isso é tentador também, irmãos. Às vezes eu fico pensando se nos nossos dias tivessem pessoas com o dom dos apóstolos de curar pessoas e ressuscitar pessoas. E se uma pessoa, um irmão em Cristo, tivesse essa capacidade e ele fizesse isso, irmãos, imagina só os holofotes da mídia sobre essa pessoa, como é que ela não agiria? E se tivesse, irmãos, essas pessoas teriam que entender, se fosse eu e você, que o poder vem de quem? É de Deus. A glória sempre para Deus. Eu li esses dias que uma pessoa chegou
para o evangelista Billy Graham e fez um comentário para ele. Como é que existiam tantas pessoas mais capacitadas, mais eruditas, mais mais eloquentes e tudo mais, tão melhor do que Billy Graham, e por que Deus havia escolhido Billy Graham para usar da maneira que usou? E Billy Graham, na sua arrogância, respondeu àquele repórter: quando eu chegar no céu, também quero saber. Isso é jogar a glória para quem é de direito, para Deus. Para Deus. Porque é Deus que faz. Até mesmo, meus irmãos, se você é um crente disciplinado para orar, para estudar a palavra, para vir para a igreja, para dizimar e tudo mais, quem é que está fazendo isso? É Deus. E às vezes a gente começa a falar disso, a gente começa a trazer a glória para a gente. Ah, mas eu oro com o caroço de milho no joelho, Tá, eu sei que tem a questão da disciplina, eu sei que é importante. Mas a Bíblia diz que tanto o querer como o efetuar provém de Deus. Então, irmãos, as 4 primeiras ações: não se importar com os sentimentos de Moisés e Arão, a pressão exercida sobre eles, o nível de estresse, foi o que as pessoas fizeram para, as 3 primeiras ações, melhor dizendo, para que Moisés e Arão fizessem o que fizeram. Mas onde foi que Moisés e Arão erraram? Quando oraram e não seguiram a orientação de Deus que Deus deu na oração. Quando eles não confiaram em Deus, e quando eles tentaram tomar a glória de Deus, Deus os responsabilizou por isso. Então, isso dói muito a gente dizer para Moisés e Arão: eles são responsáveis. Por isso que Deus os disciplinou. O final do versículo 12 diz assim: por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Por isso. Moisés e Arão perderam a bênção de não fazer o povo entrar na terra prometida. Qual será, irmãos, o meu e o seu por isso? Quantas bênçãos de Deus você tem perdido, eu tenho perdido por isso? Você sabe qual é o seu por isso? Você sabe por que você tem perdido tantas bênçãos de Deus? Por que eu tenho perdido tantas bênçãos de Deus? Eu imagino quando nós chegarmos no céu, irmãos, e formos lá no nosso armário no céu, e tem lá um armário grande, cheio de bênçãos, que você não recebeu, que eu não recebi, por causa do por isso. Está lá. Mas porque eu dormi demais, porque eu não dei valor a muitas coisas, porque uma série... Por isso e por isso. Moisés e Arão perderam a bênção de entrar na terra prometida. E para a gente concluir, Deus não é injusto para deixar que nós trabalhemos em vão. Ao mesmo tempo, irmãos, Deus ter tirado Moisés e o próprio Arão e ter levado para o céu, foi um alívio também. Foi ou não foi? Já estavam cansados. 40 anos de luta. Então, o próprio caso de Moisés, parece que o sepultamento de Moisés foi Deus que fez. Deus sepultou Moisés. E há quem diga que Moisés está vivo no céu. Eu não creio nisso. Mas lembra que Moisés, quando Cristo é transfigurado, Moisés aparece junto com Elias. Deus não é injusto. Embora Moisés quisesse muito entrar na terra, mas eu não tenho dúvida que quando Moisés chegou na presença de Deus, diante de Deus, Moisés olhou para Deus e disse: Senhor, valeu, obrigado por ter me tirado. Já tinha dado a minha contribuição, já tinha combatido o bom, completado e guardado